relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Nós vamos ler uma escritura de 1 Pedro, que é a escritura que nós lemos a última vez. Apenas, eu gostaria de ressaltar algo aqui, para que fique bem entendido, e não haja nenhum mal entendido, que às vezes nós expressamos algumas coisas e nós pregamos aqui as expressões do profeta. Quantos podem dizer amém, Então, vocês lembram? É uma chave muito importante isso, as expressões do profeta, E também, assim como o profeta tinha suas expressões, o pastor também tem as suas expressões. E a igreja deve estar atenta, às vezes, com as expressões que é dito, Então, quando eu me referi aqui no culto de quarta-feira sobre a escolha, e citei o irmão André, então nós temos que entender que a escolha é de ambas as partes, Então, é tanto Deus que nos escolhe, como nós, também através da nossa aceitação, através do livre-arbítrio, nós também ficamos ao lado da palavra. Amém? Porque você pode encontrar, de repente, alguém dizendo, mas é Deus que nos escolhe. É Deus que nos escolhe por sua presciência. Amém? Então, a escolha é de ambos os lados. Vocês compreenderam? É de ambos os lados. Eu tenho que fazer esta observação para que toda a igreja possa entender. Então, quando se diz, é nós que escolhemos a Deus, temos que entender como que escolhemos, porque é como dizer assim, você aceitou Jesus? Não é assim? Quantos aceitam a Jesus? Quantos aceitam a Jesus e querem ser batizados? O que você tem que fazer? Você não tem que erguer a mão e aceitar? Mas você tem que fazer uma escolha. Faça uma escolha hoje, se você vai entrar no caminho estreito ou vai entrar no caminho largo. Não é dito dessa forma? Então, é igual o hino que nós cantamos assim, há muito tempo atrás, quiseram, hoje eu quero Cristo. Não é uma escolha? Então, tem que se entender de ambos os lados. A presciência, olhando mais profundamente, como nós falamos aqui. Amém? Então, ele escolhe, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, porque ele viu que nós permaneceríamos
ao seu lado até o fim. Até eu citei um hino aqui, né? Citei um hino que nós cantamos aqui. Depois eu fui procurar o hino. É aquele hino que fala assim: muitas vezes sim, Deus tem falado aqui de muitas formas, mas a última era promessa a Deus, né? Povo a eternidade. Aí, no outro parágrafo diz, né? No outro ainda, ó, foram muitos que anelaram ser parte dessa esposa final, mas ele escolheu um povo especial que o amaria a sua palavra até o fim. Então, por que ele escolheu um povo especial? Um povo que amaria sua palavra até o fim. Amém? Então, quando eu estava pregando, me veio isso ao coração. Então, essas observações, né, se encaixa, e toda a igreja, às vezes, quando você escuta algo, alguma expressão do pastor, não escute aquela expressão para criticar. Amém? Não escute aquela expressão para dizer, está vendo o que ele disse e o que está dizendo e aquilo que vai dizer, mas escute, né, como os de Bereia, né, escutaram a mensagem de Paulo. Eles eram nobres, né? Está lá nas Escrituras, não está escrito assim? Né? Eles escutaram e ponderaram aquilo e foram examinar aquilo. Então, todos nós, irmãos, escutamos as coisas e temos que examinar e ponderar as coisas. Amém? Agora aqui, nesta noite, ainda, né, eu estou falando sobre preparação de lâmpadas, que é um tema que nós vamos seguir sobre isso, mas estamos falando de alguns subtítulos, falando sobre a presciência, né, a presciência, que eu quero aprofundar mais sobre isso, mas eu preciso falar algo nesta noite que está em meu coração, irmãos, ainda que talvez possa sair um pouquinho fora, mas eu falei deste assunto ali ontem em Assis, né? E já falei isso aqui também, mas eu quero apenas polir mais um pouco na expressão do profeta, essas palavras de Pedro, quando ele fala no primeiro versículo aqui, né, no segundo versículo da primeira epístola, né, quando ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus. Ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Então, eu vou falar sobre obediência, para a obediência. Depois, ele cita, no versículo 14, novamente, como filhos do quê? Como filhos obedientes. Em outra tradução, fala como filhos da obediência, também é citado, né? Como filhos obedientes, como filhos obedientes. E depois, no versículo, eu quero que os irmãos observem no versículo 22, diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência. Então, nós vemos aqui filhos da obediência, né? Vimos que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência. E depois vimos aqui que purificamos as nossas almas de que forma? Se vocês entenderam? De que forma que se purifica a alma aí? Está escrito aí. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Então, na obediência à verdade,
você faz o quê? Você purifica a alma. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa obediência, né? Aprofundar um pouquinho mais nessa obediência. Nós vamos orar. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós mais uma vez nesta noite. Estamos gratos ao Senhor por estarmos presentes aqui, reunidos, a todos os nossos irmãos que estão acompanhando também. Lemos a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor possa verificar estas Escrituras através do Teu Espírito Santo. E eu sempre, Pai, penso e quero, Pai, e peço que as Tuas palavras se tornem pão para nós, e a forma de se tornar pão é misturado com o azeite, misturado com o Teu Espírito, e realmente, Pai, cumprindo isto, vindo à luz, e assim podemos alimentar deste pão nesta hora. Pai, oramos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Teu santo nome. Temos muitos testemunhos, temos, Pai, irmãos, irmãs e famílias que têm recebido a porção da Tua palavra. E nós estamos aqui para isso, mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, então. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa obediência. Quarta-feira, né, falamos sobre a presciência e eu tive 3 testemunhos de irmãos falando sobre o culto. Tivemos aí 3 testemunhos de irmãos falando sobre o culto de quarta-feira, sobre presciência. E por que eu vou, estar falando um pouquinho mais sobre essa obediência? Porque aqui está estes eleitos segundo a presciência para a obediência. E lendo as Escrituras de Hebreus capítulo 5 também, Hebreus capítulo 5, quero que os irmãos observem ali. Nós vamos usar aqui algumas Escrituras. Hebreus capítulo 5. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia e leiam, assim, sabe? E meditem naquilo que vai ser falado. Porque é a forma, é a maneira de nós compreendermos, e extrairmos essas vitaminas espirituais para as nossas almas. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, está falando aqui sobre o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Jesus Cristo. Ele está exatamente falando aos hebreus sobre isto, por causa de que eles estavam na lei, e eles eram entendidos, eles eram homens hebreus que entendiam dos mandamentos, das leis, dos profetas, de Moisés. E Paulo estava aqui mostrando para eles a graça. O profeta chega a dizer que Paulo foi colocando em ordem isso através do Espírito, tanto falando com os judeus, como também falando com os gentios, alguns judeus, não todos, mas alguns judeus, como o próprio Pedro foi repreendido por Paulo, concernente à circuncisão e à incircuncisão. E quando vemos aqui ele trazendo isso, o sacerdócio de Jesus Cristo, o sumo sacerdote de Jesus Cristo, ele começa a falar algo a respeito de Jesus. Então, no capítulo 5, exatamente no capítulo 5, ele diz: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens,
é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Nas coisas concernentes a Deus. Então, observe isto, né? Eu estava viajando com o irmão Jean me acompanhou hoje ali. Eu estava falando para o irmão Jean, assim, numa conversa simples, né? Me veio ao coração, né? Eu estava falando para o irmão Jean a respeito de algo, dessa viagem que eu estava para fazer aí, que eu estou para fazer, melhor dizendo. E eu precisava fazer aí precisava tomar uma decisão, né? Fazer algo. Aí na viagem, eu orando, tanto na ida como na volta, né? Aí na volta eu disse ao irmão Jean, falei, vamos fazer algo aqui. Aí ele olhou para mim, sim, pastor. Mas, você vai ser o meu pastor e eu vou ser o seu membro. Falei para ele, né? Aí ele assim, mas como assim? Eu disse, não, eu preciso de um conselho. Eu vou te colocar você como um pastor Jean, e eu, irmão Maurício. E eu vou perguntar para você e você me responde. Ele falou, não, pastor. Eu disse, não, escuta só, eu preciso fazer tal coisa, assim, 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 assim. O que o senhor me diz, pastor Jean? Ele disse, eu não digo nada. Aí ele disse, pastor, na verdade, ele disse, a gente tem um dom a favor de nós e às vezes a gente não damos conta. E pensamos que o dom é para mim, e o dom não é para mim, o dom é para aquela pessoa que vai necessitar daquilo. Eu falei, mas irmão Jean, me ajuda aí. Preciso tomar uma decisão assim, assim. Mas eu estava conversando com ele, né? E me veio isso ao coração. E eu falando com ele, está vendo, irmão Jean? As pessoas às vezes pensam que procurar o pastor, eu não tenho que ficar procurando o pastor. Essa pessoa se enquadra perfeitamente em Judas, lá no livro de Judas. Ele é pastor de si mesmo. Ele é pastor de si mesmo. Não está escrito lá? Pastores de si mesmo. É um espírito errado. Porque para que Deus levanta um pastor? Ele levanta o pastor para o pastor? Ou ele levanta o pastor para o rebanho? Está lá em Atos. E vos constituiu bispos para quê? Para apacentar a igreja que o próprio Deus resgatou com o seu próprio sangue. Então, ele resgatou você, os eleitos, com o próprio sangue dele no Calvário e deu para a igreja pastor para apacentar. Ele constituiu, Efésios 4, e vos constituiu bispo e colocou pastores, apóstolos, profetas, para a edificação do corpo. Até não sei se a irmã, será que a irmã está acompanhando lá? Liga lá, quem tem o contato dela lá, né? A irmã Raquel, está ouvindo aí, irmã Raquel? Vocês estão em contato aí ou só colocou o nome dela aqui, Raquel e Alana? Vai lá na irmã lá correndo, moram perto, né? Veja bem, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque aqui, em Hebreus 5, não está dizendo que o sumo sacerdote é constituído a favor dos homens? Está escrito aí? Vocês viram por que eu dei o exemplo? Porque todo sumo sacerdote, ele é tomado dentre quem? Dentre os anjos? Ele é tomado dentre os animais? Ele é tomado dentre quem? Em favor de quem? É constituído a favor dos homens. Então, o pastor, irmãos, os servos de Deus, chamados por Deus, é constituído em favor de quem? É constituído em seu favor, em favor da sua família, em favor do seu lar.
Agora, vamos caminhar aqui, né? Vamos caminhar aqui. Para quê? É constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Por isso que o profeta disse que o pastor é procurado. O pastor é procurado. Uma oração, uma necessidade, quando acontece algo, né? Até eu estava citando a irmã aqui, né, a irmã Fátima, porque ela mandou uma mensagem para mim e ela teve um sonho. E aí, no sonho, ela dizia que ela gritava o pastor no sonho. Mas, irmãos, preste atenção. Eu não estou aqui para me vangloriar, para me colocar eu lá no pedestal. Esse não é o espírito. Pelo contrário, como eu disse, eu vejo a responsabilidade que é dada a um servo de Deus, que às vezes até mesmo se sente como Jonas, querendo ir para onde, irmãos? Fala, vai participando. Para onde? Para Tarsis. Né? Morana pega a mensagem de um homem correndo da presença. Então, às vezes, né? Mas a responsabilidade vem, e se tem que encarar a responsabilidade. Por isso que eu disse, não é dizendo, o pastor, tá, não é isso. Você observe que ali Paulo disse que, no 2, né? Pode deixar lá, irmã, na Escritura. E possa compadecer-se eternamente do que dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está o quê? Rodeado de fraquezas. É um super-homem, então, né, pastor? É? Não está rodeado de fraquezas? Agora, quer fazer daquelas fraquezas lá? O que você quer fazer com as fraquezas do pastor? Do sacerdote que é rodeado de fraquezas? No 3. E por esta causa deve ele, então, fazer o quê? Por esta causa ele deve tanto por quem? Tanto pelo povo, como também para quem? Por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Tanto pelo povo, como também por si mesmo. Lembra que nós pregamos sobre isso, sobre os erros. Não pregamos aqui? Eu estou dentro daquela pergunta, até eu fiz a reprise no culto de terça-feira na oficina, não foi? Então, exatamente, nós estamos dentro disso, nós erramos. Paulo disse, né, que ele morria todos os dias. Então, para nós, irmãos, está claro isso, não está? Então, então ele faz tanto pelo povo como por ele mesmo. Ele está falando do sacerdócio que foi levantado segundo a ordem araônica de Arão, levantado dentre os homens, e aí ele vai falar aqui do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Que está lá no verso 10. Só vá lá para o verso 10, pula rapidamente para o verso 10, e veja, chamado por quem? Por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas volta lá no 4. Então, ele está falando do sacerdócio, segundo a ordem de Arão, tomado dentre os homens, para mostrar para eles aqui o sumo sacerdote, Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Quantos entenderam isso? Vocês estão entendendo onde que ele está entrando? Mostrando para eles quem foi Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Mas segundo os homens, ele disse, não. Mas ele era sacerdote, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Tá.
Aí ele disse no verso 4, né? No verso 4 ele diz o que no verso 4? Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como quem? Arão. Então tem que ter um chamado para ser um pastor? Tem ou não? E ninguém tome para si essa honra se não for chamado. Ninguém toma para si essa honra. É uma honra ser um pastor? É uma honra. É uma honra. Mas ninguém tome para si essa honra se não for o quê? Chamado. Então tem que ter um chamado para isso. Vocês estão compreendendo? Tem que ter chamado. Não é ir lá, eu. Aí ele vai no outro versículo. Vamos lá. Aí, vocês entenderam até aqui, irmãos? Assim também, ele disse quem? Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo, como eu disse, para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse o quê? Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, né? Você pode dizer amém para a palavra. Nós temos um sumo sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, né? Sumo sacerdote. Aí ele começa então a falar sobre isto, o qual, agora presta atenção, esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, ele veio, irmãos, para que ele veio? Ele veio para, ele foi constituído, ele veio em nosso favor, vocês estão entendendo, irmãos? Nas coisas concernentes o quê? Concernente a Deus. Para que pudéssemos ter acesso novamente às coisas de Deus, através do seu sangue derramado no Calvário, através do sacrifício feito uma vez só, para purificar para sempre o pecador. Para sempre, para tirar a natureza da ira e colocar a natureza divina ali, para nos dar vida eterna, para dar o perdão dos pecados, para dar a cura das enfermidades. Está contente de saber isso nessa noite? Para sempre. Aí ele vai dizer, o qual nos dias da sua carne, aí ele vai dizer algo aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Qual foi os dias de sua carne? Vocês sabem dizer ou não? Quando ele estava, quantos anos ele ficou em carne? Então, nos dias da sua carne, nos dias de sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar do quê? Da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ele chorou no Getsêmani, derramou lágrimas de sangue. Ele foi ouvido? Sim. Ele foi ouvido quando ele disse, mas seja feita a tua vontade. Nos dias da sua carne, aí, quando chega, Paulo começa a descrever isto, falando do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele chega no verso 7 e diz, ainda que era filho, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a obediência. Não é uma palavra tremenda, irmãos? Ele aprendeu a obediência. Então, obediência se aprende. Mas como que se aprende? Por aquilo que padeceu. Se aprende. Então, obediência, nós vemos ela colocada aqui, Paulo colocando a obediência como algo
que o Jesus Cristo, Deus em carne, ele passou por isso e ele aprendeu. Aí você fica, mas como que ele aprendeu a obediência? Ele foi obediente. Preste atenção nisso que eu vou entrar. Então ele foi operando, sabe, nisso. Aí nós estávamos falando isso ontem, né? Ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Estamos falando que ele aprendeu isso nos dias de sua carne. Então, Jesus Cristo foi Deus feito carne. Aí o profeta nos explica, nos mostra para nós, que aquele corpo que foi gerado no ventre de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz isso. Não tema deixar Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não teve nenhuma conexão não teve nenhum contato humano naquilo. José não teve contato, ela era virgem, vocês entendem? Ela era virgem. Agora, para que isso? Para que isso? Porque uma penalidade tinha que ser paga. Irmãos, uma penalidade, presta atenção, tinha que ser paga. Então, aprofunde nisso aqui, ó. A palavra de Deus foi essa: no dia em que comerdes, certamente morrerás. Tinha que morrer ou não? Adão e Eva tinham que morrer? Eles tinham que morrer. E por que eles não morreram? Vamos pensar nisso um pouquinho, de uma maneira simples, mas vamos deixar que isso entre em nossos corações. Por que Adão e Eva não morreram? Parece o ABC, mas por que Adão e Eva não morreram ali no Jardim do Éden, irmãos? Hã? Ninguém sabe? Porque ele... Fala, irmãos, meu daí. Fala. Por que não morreu? Estou dizendo para vocês participarem, irmãos, como irmãos. Por que Adão e Eva não morreu ali, irmãos? Porque a graça de Deus entrou ali, a graça soberana de Deus entrou ali e proveu um cordeiro, não foi, irmãos? Aquele cordeiro é chamado de um cordeiro inocente. Mas ele entrou ali como um substituto temporário. Vocês podem entender essa palavra? Temporário. Até que viesse o, vamos dizer assim, quando é temporário, como é que nós podemos usar a palavra? Até que viesse o titular, né? Até que viesse aquele que teria que morrer. Então vamos pensar. Até que viesse o definitivo ali. Então, quando Adão e Eva morreram, eles estavam em carne, não estavam, irmãos? Eles eram um homem e uma mulher. Então, quem tinha que morrer? Um homem tinha que morrer. Então, quando matou-se o cordeiro, serviu para aplacar a ira de Deus por um tempo, vocês estão entendendo? É quando diz, olha, ele afastou por um tempo, mas aquilo tinha que se cumprir. Se o pecado entrou através de um homem, ele só podia sair através de um homem. Aí nós conhecemos, veio através do primeiro Adão e saiu através de quem? Do segundo Adão. Do segundo Adão. Amém. Vocês compreenderam?
Estão compreendendo? É algo simples, mas presta atenção. Temporário ali. Então, aquele cordeiro derramou aquele sangue, ele pegou o cordeiro e colocou o temporário. É exatamente isso que aconteceu. Então, todos os cordeiros, todos os sacrifícios eram temporários. Paulo usa essa expressão. Até que viesse o verdadeiro cordeiro. Mas como que ele tinha que vir? Ele tinha que vir como em carne. Então ele mesmo se faz carne e desce aqui. Vocês entenderam, irmãos? Só que aí, quando ele desce em carne aqui, irmãos, quando ele se faz carne, ele se torna, então, o que de nós? Parente. Por isso que ele é chamado parente redentor. Por isso que é a mais bela história de amor, né? Amém. Que coisa mais, né, sublime você começar a pensar, então, Jesus Cristo é meu parente. Amém. Não dá algo, você é meu parente. Amém. Não foi isso que Noemi sentiu? Quando Ruth voltou dos campos de Boaz, com avental cheio lá de cevadas e trigo. E Ruth e Noemi falou assim, mas onde você conseguiu isso? Eu fui num campo aí. Eu fui num campo. E um homem assim, mas quem é esse homem? Como é que é o nome dele? Boaz. Quando falou assim, eu creio que Noemi até se arrepiou, assim, em outras palavras, né? Sim. Boaz? Boaz é meu parente. Você já parou para pensar o que é o som de ouvir? Quando você ouve assim, tem aqui na igreja fulano de tal. Se eu falasse aqui, né? Ó, quem está entrando ali, irmão Paulo Puschmann. Quem que sentiria algo assim? Vamos dizer. Os parentes. O pai está aí? Meu tio está aí? Não é assim? O tio está aí. Não é assim? Os parentes não sentiam? Quem está entrando ali? Se eu falasse para vocês assim, olha quem está entrando ali, a Edith. Vocês sabem quem que é a Edith ou não? Quem que é a Edith, será, né? Aí a minha mãe, tenho certeza que a minha mãe ia olhar para trás para saber, a Edith está aqui? Parente? É a irmã mais velha dela, não é? É mais velha, mãe? A irmã mais velha. Parente? Vocês estão entendendo o que é o ouvir? E quando Noemi ouviu assim, de Ruth assim, é no campo de Boaz. Como será que ela se sentiu na hora? Você entendeu, irmão? Como? Boaz? Boaz é meu parente. Mas acho que ela sentiu mais algumas coisas, né? Mais algumas coisas ela sentiu, porque além de ser parente, era o quê? Era o quê? Parente mais próximo, mais chegado. Ela disse assim, Ruth, ele é o único que pode dar de volta todas as terras que eu perdi, que meu marido perdeu. Pode dar de volta todas as terras, ele pode. Ele pode, acho que ela se alegrou e disse, Ruth, ele pode me devolver toda a terra que eu perdi, ele pode dar de volta. Mas por quê? Aí Ruth, acho que Ruth disse, mas por quê, Noemi? Mas me explica isso aí, né? Ruth, explica para mim. Aí Noemi, que era a mais velha, né? Eu fico imaginando assim, Noemi disse, Ruth, senta aí, eu vou te explicar. Senta aí um pouquinho, vem. Começa a vir nos cultos, eu vou te explicar para você quem é Boaz. Amém.
Viu Ruth, a moabita? Viu Ruth, o povo gentil, né? Os eleitos gentil? Eu vou explicar quem que é Boaz. Aí quando ela começa a explicar, sabe quem que é Boaz? É assim, Ruth, é que nós aqui, entre nós os judeus, nós temos uma lei. Olha que coisa. Amém. Nós temos uma lei aqui, que é a lei do parente redentor, que foi deixada por Deus através do nosso profeta Moisés. Esse parente é assim, 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 assim. Ele pode nos redimir. Aí Ruth falou assim, mas é assim? Sim. Agora, quando você ouve assim, que Jesus se fez carne, agora imagine só, e ele é nosso parente, dá para imaginar agora? Jesus Cristo é o nosso parente redentor, ele se fez carne como nós. E ele é parente chegado, não é, irmão? Se fez carne como nós. Se fez carne como nós. Só que aí tinha um parente mais chegado lá, né? Um também não tinha? Tinha um fulano, não tinha? Noemi falou, mas tem um fulano. E tinha um fulano aí também, né? E tem o fulano, né? Que balança a escada, né? Quando ele diz, sempre tem o fulano que balança a escada para a gente cair, né? Fulano, mas ele não pode redimir. Por que ele não pode redimir? Porque ele não pode se fazer carne. Porque tem que ser sem pecado. Mas Deus deixou esse plano exatamente para um propósito, né, irmão? Tá. Aí quando esse parente vem, ele se faz carne, ele se torna humano, que não vem através do sexo, ele começa, irmãos, a se alimentar, a comer. E através disso, o profeta disse, é que ele começou a sofrer na carne dores, tentações, sono, choro, alegria, provações. Agora preste atenção. Jesus estava dormindo lá no barco, estava ou não estava? Sim. Vocês estão prestando? Estava dormindo no barco? Amém. Por que ele foi dormir no barco? Cansado. Ele estava o quê? Cansado. Estava cansado. Aí os discípulos foram lá e fizeram o quê? Acordaram quem? Jesus. Como você imagina que Jesus acordou? Da mesma forma que você acorda. Eu acho que ele acordou como um anjo, assim. Ou ele acordou assim. Acordou assim. Né? Olhou assim. E os discípulos, mestre, o mar se revolta. Sabe que ele passou a mão assim? Sim. Foi lá e, vento, acalma-te. Tempestade, acalma-te. Como que você acha que Jesus acordou? Como você acorda? Como você acha que Jesus foi comer, irmãos? Jesus teve fome, não? Como você acha que ele foi comer? O profeta diz que o pronto fraco de Jesus era a fome. Você acha que, como nós ouvimos assim, né? Quando Maria Madalena olhou para Jesus, tinha 7 demônios. E um dos demônios é que ela se sentia que ela era a mulher mais bonita lá do povo. E que todos os homens que ela olhava, ela conquistava. Era um espírito. E quando ela olha para Jesus, aquele espírito pensava que ia fazer com Jesus o quê? Como Dalila fez com Sansão? Não pensou assim? É mais um homem. Aquele espírito diz, se eu derrubei Sansão, se eu derrubei, né, outros homens, ali tinha um homem, não tinha? Jesus? Sim. Era quem? Era um homem? Mas era um homem que tinha dentro dele obediência.
obediência. O espírito da obediência estava ali. Vocês vão ver aqui. Vocês vão ver que só os eleitos têm esse espírito da obediência. E que essa obediência, ela vai aumentando a cada dia. Eu citei que Jesus teve dor de cabeça. Teve ou não teve? Sim. O profeta conta. Ele disse, eu li no livro O Príncipe da Casa de Davi, que eles contam ali, que quando Jesus saiu, né, de cultos que ele tinha, virtude saía dele. Lembra que ele disse, eu vi que virtude saiu de mim? Agora, como que ficava o profeta quando saía a virtude dele, irmão Brano? Lembra que... Vamos lá, igreja. Lembra como ficava o profeta? Tem alguém que sabe como que o profeta ficava? Sim. Amém. Ele queria ter o discernimento com quantas pessoas? Ele queria ter com várias pessoas, mas ele não dava conta, porque o corpo ficava fraco. E um dia Jesus disse isso. Alguém me tocou. Mas quantos te tocam? Ele disse, não. Foi diferente porque o que saiu dele? Tá. O que quer dizer que saiu virtude? Ele sentiu-se o quê? Fraco. Ele estava com dor de cabeça. Diz que ele se assentou numa pedra com dor de cabeça. E quando ele viu, estava vindo o quê? O que estava vindo, irmãos? Quem que lembra? Ninguém lembra, né? Fala alto aí quem que lembra aí. Estava vindo o quê? Um cortejo. A filha, ou filho, o filho de uma viúva chamada Naim, é tão conhecido, não é? O que ele teve que fazer? Levantar da onde ele estava, com dor de cabeça. Quem que já teve dor de cabeça aí? Não é gostoso? A cabeça assim, né? Você nem pode, malemar pode fazer assim, paga a luz, 50. Não é assim? E Jesus estava com dor de cabeça e um cortejo vindo. Para ele levantar ali, irmão, ele teve que ser o quê? Obediente. Amém. Para ele levantar lá do barco dormindo, ele teve que ser o quê? Obediente. Para ele, lá na tumba de Lázaro, ressuscitar Lázaro, ele teve que ser o quê? Obediente. Lázaro morreu. Pensa. Lázaro era amigo íntimo de Jesus. Era ou não era, irmãos? Amém. Tem duas mensagens em espanhol que eu li há tempos atrás. Umas duas mensagens, duas citações que eu li, eu estava procurando um tema e encontrei. Uma Branda disse, onde chega a dizer que quem levou Jesus lá no Rio Jordão foi Lázaro. Porque ele parava na casa de Lázaro. E Lázaro viu que João Batista estava batizando e falou com Jesus. Falou assim, Jesus, tem um homem batizando lá no Rio Jordão. João Batista, vamos lá? Aí uma mulher disse, não, eu não vou agora. Aí uma mulher disse que Lázaro disse, mas vamos, Senhor, vamos lá. Vocês acham que Jesus, irmãos, agia como? Ele era parente o quê? Ele era nosso parente. Então, ele estava no corpo de carne. Então, ele sentiu sono? Vamos lá. Sentiu sono? Então, vocês acham que toda reunião que ele foi desperto? Amém. Tudo assim? Ou teve lugar que ele foi que estava com sono? Que estava cansado? Que chorou? Que sofreu tentação? Que sofreu fome? Ele teve sede ou não? Ele não teve sede?
Ele não teve que vencer a tentação do dinheiro. Ele não teve que vencer a tentação das propostas que faziam para ele. Mestre, eu vejo o Senhor multiplicar os pães, multiplicar os peixes. Vamos fazer um negócio? Ele não está escrito, em tudo ele foi tentado. Aí você vê assim, mas eu tenho isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Mas por que ele venceu? Por que ele venceu, irmão? Porque ele foi o quê? Obediente. Obediente. Não, por isso que você vai entender aqui. Ainda que a filho, aprendeu o quê? A obediência. Você pensa que a obediência está onde? Ele aprendeu a obediência. Mas ele aprendeu a obediência por quê? Por aquilo que ele padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna. Olha lá, Hebreus 5, 9. Você está com a Bíblia aberta, né? Sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que o quê? Todos que o quê? Todos que lhe obedecem. Agora, olha só, irmãos, isso aqui. Eu citei aqui que Jesus era amigo de Lázaro, né? Que está em espanhol, né? Na mensagem, crê tu isto, o profeta disse, e como Jesus, quando ele foi batizado, posso ver, Jesus e Lázaro eram amigos, e eles andavam juntos. Rugavam aqui, é isso? Rugavam? Brincavam, né? Eles brincavam juntos, cresceram, né? Aí disse que eles não se conheciam um ao outro, e Lázaro, nós somos ensinados, como os escribas no templo, talvez, ele disse, talvez suas filhas zombavam e demais, né? Só para ver o drama, o quadro, posso ver a Jesus e Lázaro brincando juntos. Vocês estão entendendo? Eu vou caminhar bem aqui, não vou me apressar, mas quero que vocês se alimentem da palavra. Estamos falando sobre o quê? Obediência. É isso. É o profeta, só para dramatizar um pouco, Lázaro, posso ver a Lázaro e Jesus fazendo o quê? Brincando juntos. E depois de um tempo, rugando é brincando. Isso, né? Tradução certa, né, Rebeca? Tá, só para ter certeza aqui. Depois de um tempo, Lázaro regressa e fala para Jesus, venha, pois há um poderoso profeta que está parado lá no Jordão. E ele está dizendo que vai vir um maior do que ele. E que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. Você tem que descer lá para ver ele. Vocês entenderam? Quem que falou para Jesus sobre João? Lázaro. E depois ele vê Lázaro morto lá. Eu me imagino assim. Então, não perca, irmão, não perca nada, não perca nada, coma tudo, sabe? Eu posso imaginar assim, irmão, quando ele recebe a notícia que Lázaro morreu, como que ele agiu se ele era nosso parente? Jesus era nosso parente? Ele era carne? Como que ele reagiu? Lázaro morreu? Não. Como que ele reagiu, irmão, será? Não, na hora que ele recebeu a notícia, que ele estava 3 dias lá, quando ele recebeu lá a notícia lá,
Se viu, Lázaro morreu. Como que ele não reagiu? Quando ele chegou na tumba, ele chorou, tendo, irmãos miúdos. Presta bem atenção onde que eu estou entrando. Quando ele recebeu a notícia, irmãos miúdos, como que ele não reagiu? Será que ele ficou alegre? Ele recebeu, Lázaro morreu? Não, eu vou lá ressuscitar. Aí, de repente, o Espírito falou para ele assim, o quê? Falou o quê para Jesus? O que vocês entendem que significa isso, irmão? Não, mas eu tenho que ir lá. Lázaro está doente, né? Eu vou lá visitar meu amigo. Não é assim que as pessoas falam? Não, eu vou lá visitar meu amigo. O Espírito faz o quê para ele? Aí ele pega assim, ele era o quê? Jesus era o quê? Obediente. Aí ele pega, dá uma volta assim, de repente. Ele disse. Aí de repente o pai dá uma visão, né? Dá uma visão. Aí ele espera. Passou quantos dias? 1, 2, 3, 4. O amigo dele, que brincava com ele. Olha o que o profeta disse. Lázaro foi chamar Jesus para ver João Batista. Não dá, tem um homem pregando lá. Aí um homem assim, pouco sabia Lázaro que estava falando com um homem que João Batista está falando. Por isso que eu digo, irmãos, eu tenho batido nessa tecla assim, irmão Bruno falou, Deus trabalha em simplicidade. Você está falando com... Às vezes você está falando com um homem e não sabe quem é aquele homem que você está falando com ele. Você não sabe quem é aquela mulher que você está falando com ela. Você não sabe quem que é aquele homem. Se você soubesse... Relembrando as verdades ouvidas.